Bom, bora a correção de matemática da página 35. Medidas. Gente, nas medidas do dia a dia não só existem a medida de comprimento, existem outras medidas também. Nisso a gente vai ver aqui, ó. Nesse primeiro quadradinho aqui, ó. Nossa, o pão está quentinho. É que a padaria fica a 25 metros de casa. A gente sabe que metros é a medida principal de comprimento. Então, esse primeiro chargezinho aqui está falando de medida de comprimento. Então, a gente vai escrever aqui. Já aqui do lado, ó, sua filha nasceu com 3,5 kg. Parabéns. Quando a gente está falando de peso, de quilogramas, a gente está falando sobre medidas de massa. Aqui embaixo, nesse terceiro aqui, ó. Já passa das 11 horas, preciso buscar meu filho e ainda vou levar 10 minutos para chegar à escola. Quando a gente está falando de horas, nós estamos falando sobre medida de tempo. E aqui, estou sem gasolina, por favor, encha o tanque. Quando a gente está falando de líquido, refrigerante, água, gasolina, tudo que a gente tem que medir sobre litros, a gente está falando de medida de capacidade. Então, no primeiro charge, vocês vão colocar comprimento. No segundo, massa, que é a medida de massa, que o P é sobre quilograma. Depois, o medido de tempo, que é sobre hora, não é? E depois, a medida de capacidade, que é litro. Ok? Essa é a página 35, tá bom? Aí, vamos virar a página para a página 36. Na página 36, aqui, nós estamos falando sobre os centímetros e os milímetros. Então, a gente vai precisar de uma régua para fazer essa medição. Uma régua, ok? Temos uma régua aqui de 10 centímetros. E ele pergunta aqui quanto é 10 centímetros em milímetros. Vamos relembrar das nossas aulas que a cada 1 centímetro nós temos 10 milímetros, que são essas partes menores da régua. Então, se 1 centímetro é 10 milímetros, 10 centímetros são 10 vezes. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 centímetros é igual a 100 milímetros, ok? 10 centímetros é igual a 100 milímetros. Bom, já descobrimos isso, vamos virar a página para a página 37. Na página 37, nós estamos observando duas réguas. Uma régua que mede em centímetros e uma régua que está medindo só em milímetros, ok? E vamos chegar à mesma conclusão de Nestante, ó. Se eu tenho 10 centímetros, se eu for olhar quantos milímetros? 100. Se eu tenho 9 centímetros, eu tenho 90 milímetros. Se eu tenho 8 centímetros, eu tenho 80 milímetros, tá vendo? E aqui pergunta, quantos milímetros correspondem a 10 centímetros? 10 centímetros, 100 milímetros. Então, eu vou responder aqui 100 milímetros, ok? Eu vou colocar lá, ó, 100 milímetros. Certo? Número 3. Aí, agora eu vou precisar da minha régua e vou precisar de um lápis de cor laranja, azul e verde. Usando a minha régua, eu vou medir. Num primeiro momento, o laranja, ele pede 5 centímetros. Então, eu vou daqui até aqui. Vou fazer de laranja. Depois, ele pede 53 milímetros. 53 milímetros, eu vou para a parte menorzinha aqui. Então, é 10, 20, 30, 40, 50. Eu sei que 50 milímetros é a mesma coisa que 5 centímetros, mas ele quer 53. Então, eu vou medir 3 menorzinhos aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou fazer a medição, ó. Ó, 1, 2, aqui. Aqui. Tá vendo? E o verde eu vou fazer 2,5. Então, eu vou 1, 2, e eu vou até aqui, ó. Olha bem, vamos lembrar que tem sempre entre o milímetro, tem um pauzinho aqui que é maiorzinho, ó, um tracinho aqui é maior, tá vendo?
Esse é a metade, quer dizer que é 2. Aqui é a metade, que são 5. 5 milímetros é a metade, tá bom? Que é metade de 10, ok? Ah, então, aqui é laranja, aqui é azul e aqui é verde. Aí, na letra A, pergunta, qual é o traço de menor comprimento? O traço de menor comprimento é o verde. Aí, aqui pergunta, o traço laranja é mais curto ou mais comprido? Ó, ele é mais curto, por 3 milímetros. Então, o laranja, ele é mais curto, ok? Por quê? Porque 50 milímetros é igual a 5 centímetros. Mas aqui falou 53 milímetros. Então, por 3 milímetros, esse traço é maior, o traço azul, certo? Vamos para o número 4. No número 4, ele pergunta, o quadrado ao lado tem 4 centímetros de perímetro. Gente, lembra perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, se essa figura tem aqui, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro, isso quer dizer o quê? Que eu somando todos os lados, eu vou ter o perímetro. Eu vou contornar a figura e saber quanto ela mede. Então, aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, 4 centímetros de perímetro. A gente já estudou isso. A gente sabe que perímetro é a soma de todos os lados, certo? Aí ele pede para que você construa um retângulo que tenha 6 centímetros de perímetro. Quer dizer que todos os lados somados deem 6 centímetros. Lembrando que o retângulo tem 2 lados maiores e um lado menor. Então, eu tenho que fazer o quê? Com que esse lado, todos os lados, a soma de todos os lados, dê 6 centímetros. Então, eu faço como? Aqui vai ter 2 centímetros, aqui vai ter 2 centímetros, aqui vai ter 1 centímetro e aqui vai ter 1 centímetro. Eu tenho que ter 2 lados maiores e 2 menores. Então, 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6. E assim eu tenho a figura pedida, certo? Aí vamos para a última página, que é a página 38. Tá vendo? É essa aqui. Theo fincou uma régua no vaso, certo? E para acompanhar o crescimento do feijão. Não foi isso? Então, tem a medida inicial de 6 centímetros. O final da primeira fase foi para 8 centímetros. E o final da última fase foi para 12 centímetros. Aí ele pede que você complete o quadro aqui, ó. O quadro está em centímetros e em milímetros. Então, 6 centímetros, 8 e 12. Vamos lembrar, se são 6 centímetros vezes 10, 60. 8 vezes 10, 80. E 20.